Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante e muito caro para a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o assunto acerca dos sacramentos. A gente vai aprender um pouco sobre o que são os sacramentos, por que é importante nós aprendermos sobre eles, né? E a nossa ideia é não só falar um pouco sobre os sacramentos, mas de algo que é importante para esse estudo, que é o estudo da teologia da aliança, tá? Então, nos nossos próximos minutos, nós vamos fazer esse estudo e eu quero dizer uma coisa, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Então, todas as leituras vão ser feitas pelos irmãos. Quando aparecer um versículo ali, você pode já abrir a sua Bíblia, se você estiver pronto para ler, e levantar a sua mão. E aí, quando for o momento de ler o versículo, eu vou levar o microfone para você, tá bom? Para o pessoal que está em casa também conseguir ouvir. E aí, nós vamos fazer todas as leituras assim, ok? Então, a gente vai fazer esse trabalho em conjunto aí. Então, gente, os sacramentos. Por que é importante estudar os sacramentos? Por que estudar esse tema? Deixa eu, antes de mais nada, dizer o que são os sacramentos, né? Essa palavra não existe no nosso vocabulário. A gente não fala, acordei de manhã, fui comprar um pão, aproveitei, peguei uns sacramentos, né? A gente não tem essa linguagem no nosso idioma. Mas ele faz parte da teologia, ele faz parte do estudo teológico, né? E os sacramentos nada mais são do que aqueles dois mandamentos que a gente tem de Jesus, que é a Santa Ceia e o batismo. A gente tem os sacramentos também na Igreja Católica. Na Igreja Católica, como a gente viu em aulas anteriores, existem mais sacramentos, né? Por exemplo, para eles o casamento é um sacramento, né? A confissão é um sacramento, entre outros. A gente tem esses dois. Mas para ficar mais fácil da gente entender, compreender de maneira prática, o que é o sacramento? Ele é um ritual que nos traz uma bênção, tá bom? Ele é um ritual, uma ordenança do Senhor que nos traz uma bênção. A primeira razão pela qual é importante estudar esse tema é porque o Senhor Jesus nos deu esses rituais e ordenou que nós cumpríssemos eles à risca, daquela maneira como ele prescreveu. Então, se algo que Jesus Cristo nos ensinou, que ele deu para nós, é algo extremamente importante. Não é algo banal, não é algo corriqueiro, não é algo substituível, é algo que requer a nossa atenção, porque é o nosso Senhor Jesus que nos deu. A segunda razão pela qual é muito importante a gente estudar esse tema é porque ao longo da história, o que são os sacramentos, ou de maneira mais prática, o que são esses rituais, a função deles na igreja foi reinterpretada. Então as igrejas, né, passaram a enxergar de uma maneira equivocada por causa de uma má leitura da palavra de Deus, ou por causa da influência da própria cultura sobre a vida da igreja, e hoje aquilo que os sacramentos significam perdeu um pouco do seu precioso sentido, né, na vida de muitas igrejas. Então é importante a gente resgatar esse significado. E o terceiro é porque estudar esse tema tem a ver com a natureza dos sacramentos. A gente vai ver mais para frente que o objetivo do sacramento, um dos objetivos, é que ele fosse um ritual que despertasse a curiosidade, em especial a curiosidade das crianças. E no processo de crescimento e desenvolvimento da criança no seio do povo de Deus, a criança fala, pai, mãe, por que a gente faz isso? Aí você fala, filho, que bom que você perguntou. A gente faz isso por causa disso, daquilo. E é um processo onde os pais contam a história do povo de Deus para os seus filhos. E isso faz parte da educação cristã. Ou de uma criança, ou de um novo convertido em desenvolvimento, quando ele está na classe de catecúmenos, por exemplo. Ou até da nossa própria vida de cristãos maduros, mas que estão reaprendendo ou relembrando para aqueles que já sabem esse significado tão precioso. Na verdade, os sacramentos têm um propósito muito enraizado na memorização, em você relembrar, você resgatar esse sentimento, essas ideias e esses conceitos. Então, falar sobre isso tem esse propósito. Então, nós vamos fazer a nossa primeira leitura em Oséias capítulo 6. Então, quem for o primeiro irmão aí que quer fazer a leitura, já dá um sinal para mim, para eu saber, tá bom? Primeira coisa que a gente vai entender acerca dos sacramentos é que ele está baseado numa doutrina muito importante, num ensino
de Cristo muito importante, que é a aliança. A aliança é um tema que perpassa toda a Escritura, é um tema que está presente em toda a Escritura. Você pode imaginar um guarda-chuva, certo? O guarda-chuva tem várias hastes. Imagina que o guarda-chuva é a aliança, e as várias hastes do guarda-chuva são os diferentes temas dentro da aliança. Quem que é o personagem central da palavra de Deus? Jesus Cristo. Só que a ação de Jesus Cristo central é a ação da aliança. É o ato de Jesus Cristo fazer uma aliança, proporcionar uma aliança entre o homem e Deus. E na realidade, essa aliança tem a ver com a própria aliança que ele tem com o Pai. Então nós podemos dizer que Cristo é o tema central da igreja, mas, da Bíblia, né? Mas de certa forma também podemos dizer que essa aliança faz parte desse tema central, tá bom? Quem está aí com Oséias 6:7? Aqui, ó, o microfone vai chegar aí, irmão, para a igreja ouvir. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Isso. É muito fácil, tranquilo, da gente entender que existe uma aliança de Deus com o homem depois do pecado. Então, depois que o homem pecou, Deus faz uma aliança com o homem, prometendo salvar a ele, né? E em troca o homem tem fé. O homem tem fé nessa promessa de Deus e essa é a aliança, né? Esse aspecto da aliança é tranquilo. Mas tem uma parte que não é tão fácil da gente perceber, que é que existe uma aliança desde o começo da criação. Quando Deus cria o ser humano, quando Deus cria Adão, ele já cria o ser humano em aliança com ele. Então, fazer parte de uma aliança tem a ver com a nossa natureza de criatura, de ser humano com Deus. E a gente percebe isso muito evidente em Oséias 6:7. De você ler e conhecer as passagens, o relato da criação, você já percebe isso, mas de maneira clara, está ali em Oséias 6:7. Quando diz que o homem, quando pecou, quebrou a aliança que ele tinha com Deus. E que aliança é essa? Nós vamos ver agora Gênesis 1:28 e Gênesis 2:24. Eu acho que a irmã já tinha levantado, né? Pode abrir, por favor, Gênesis 1:28 e a irmã em Gênesis 2:24, tá bom? E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso. E o 2:24? É 2:24 ou 2:17? É o 2:24. 2:24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu vou pedir para a irmã já deixar aberto aí, e aí depois a gente lê o 17, quando chegar na hora também, tá? Então a gente tem mandamentos do Senhor para o homem, dizendo como que é a vida para a qual ele criou. E o homem se compromete numa relação de obediência com Deus, de cumprir esses mandatos, e em troca, Deus dá ao homem a vida. A vida é mantida ao homem na medida em que o homem mantém o relacionamento dele com Deus. E ter um relacionamento com Deus implica em obediência. Ou seja, estar próximo de Deus implica em obedecê-lo. Afastar-se de Deus implica em desobedecê-lo. Lê pra gente o 2:17, irmã, por favor. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que faz a gente perceber que esse é um vínculo de aliança é que essa é uma relação de vida e morte. Isso é característico de uma relação de aliança. Para a gente isso é bastante distante, mas para as pessoas ali do Oriente Próximo, do contexto do povo de Israel, quando eles saíam do Egito, isso era muito claro. Todos os povos ali ao redor tinham esses vínculos de aliança de vida e morte. A maneira como a aliança é relatada na Bíblia em diversos textos é a mesma maneira, a mesma estrutura como os outros povos relatavam a aliança entre eles. Por que isso? Porque eles estavam muito mais próximos da criação do que nós. A herança que eles tinham do conceito de aliança era muito mais vívido na cultura deles do que para a gente.
a gente tem também a aliança, né? Ou um casal, né, um homem e uma mulher se unem, eles formam uma aliança. Mas a maneira como isso se estrutura é um pouco diferente agora. Então, a gente percebe essa estrutura de relação de vida e morte. E olha que interessante a ideia do que é um sacramento, tá bom? O sacramento, você pode imaginar que é algo no mundo físico, algo real no mundo físico, que expressa uma realidade espiritual. E é algo do qual você usufrui, é algo que você vai aplicar na sua vida, mas que tem um efeito espiritual. Olha que interessante. Se Adão matasse Eva, ele estava pecando? Estava. E se Eva mentisse para Adão, ou chutasse a canela de Adão, gratuitamente, assim? Era pecado. Se Adão resolvesse matar um animal por ódio, era pecado. Já existia, digamos assim, a ideia de que fazer uma coisa errada era pecado. Mas Deus personificou o pecado em algo físico, em uma árvore. Estar distante, desobedecer a Deus, implicava apenas em comer um fruto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. De maneira que a única coisa má que o homem podia fazer era aquilo. Mas o oposto também era verdade. Quem dá a vida para o ser humano? É Deus. E se Deus resolver não dar mais a vida para o ser humano? Ele morre. Mas Deus decidiu vincular isso a algo na terra, físico, uma árvore, a árvore da vida. Enquanto o homem se alimentava da árvore da vida, isso representava que ele estava se alimentando de Deus. No momento em que ele deixava a comunhão com Deus, ele perdia também o privilégio de comer a árvore da vida, e como consequência, ele morria. É a primeira vez que a gente vê esse mistério na palavra, né? Essa coisa tão bonita e misteriosa, tão mística, né? E profunda, que a gente entende, mas só em parte, porque é uma coisa que vem do Senhor. E ele mostra isso para Adão, e Adão sabe que ele tem dois caminhos, e esses dois caminhos estão materializados em algo ali no jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então vocês vão reparar que tem 3 princípios para a gente dizer que algo é um sacramento. Primeiro, ele envolve um símbolo da aliança. O símbolo da aliança de Deus com o homem está ali na árvore da vida. O símbolo da quebra da aliança está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Só um parênteses aqui, esse símbolo da quebra da aliança a gente só tem no Éden. Depois do Éden não tem mais, porque aquela era a única possibilidade do homem desobedecer a Deus, tá? Mas outra coisa que caracteriza o sacramento é que ele é cerimonial, ele é um ritual. Até o momento no Jardim do Éden, a gente não tinha nada cerimonial, mas a ideia do símbolo estava ali e o ato de comer, né? Ele não ia iniciar um culto, irmãos, estamos aqui para comer da árvore do conhecimento, da árvore da vida, não. Mas o ato de comer estava ali. E terceiro, e esse é um dos mais importantes, ele é uma condição para a bênção. Qual que é a bênção? A vida. Qual que é a condição? Comer de um fruto. Percebe? É algo físico que tem uma condição para algo espiritual. Irmão, se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, tá bom? A gente vai tirando as dúvidas. A aliança, e junto com a aliança, os sacramentos, vão caminhando depois de Adão até os outros patriarcas. Então, depois que Adão peca, o sacramento é substituído. Por quê? Deus falou o seguinte: no dia em que você comer daquela árvore proibida, você vai morrer. Naquele dia. E Adão morreu no dia em que ele comeu a árvore? Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Olha só, divisão na igreja. Ele pode... Ele morreu espiritualmente. Ele morreu espiritualmente. Era para ele ter morrido fisicamente também. Mas Deus proporcionou uma promessa, de maneira que ele pode dizer assim, olha, você já está morrendo. Você já está morrendo. Mas você vai viver tempo bastante para você ter fé e ser salvo. Essa que é a ideia. E nós estamos todos nessa situação. A maldição do pecado está na nossa vida. Fisicamente nós estamos morrendo. O pastor gosta de lembrar, né? O pastor Juliano, cada dia que passa é um dia a menos, né? Poxa, pastor,
Obrigado por lembrar, mas é verdade, cada dia que passa é um dia a menos. Mas nós temos tempo hábil e condição de ter fé, se nós formos chamados por Deus para isso. Esse momento da fé, ele é um novo momento da aliança. E o sacramento muda. Agora você não tem mais o sacramento da árvore, porque ela está proibida, mas você tem o sacramento do sacrifício. Deus providencia peles de animais para Adão e Eva, para cobrir a vergonha deles, apontando para o sacrifício de Cristo, que cobre a nossa vergonha do pecado. Então, assim, eles tinham feito roupas de folhas de figueira, mas Deus falou, não é o suficiente. Eu vou derramar sangue pela culpa de vocês, e aqueles animais inocentes morreram, como vocês conhecem a história, apontando para Cristo. Esse sacramento do sacrifício foi passado para os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, como a gente vê no relato bíblico. E assim foi até as gerações futuras. Quando chega em Noé, a gente tem um novo sacramento, que é o arco-íris. Quem aqui já viu um canal no YouTube chamado Arco da Velha? É de um nosso irmão, que ele fez alguns vídeos assim do pessoal quando era mais jovem, assim, né? E ele foi pesquisar e ele descobriu que essa expressão, o Arco da Velha, que a gente conhece bem, né? É uma expressão que faz referência ao arco-íris, porque o arco-íris é o arco da velha aliança. Esse sacramento, ele é interessante porque ele não depende em nada de nós. Você não faz nada, absolutamente, para que apareça um arco-íris no céu. Mas ele está lá, mostrando que Deus tem uma aliança. E quando Deus faz isso, ele revela algo mais. Ele revela, olha, eu estou em aliança, não é só eu com vocês, mas é com toda a criação minha, com todos os animais. Então, quando você vê cada animal, cada árvore, cada planta, cada pedra, tudo isso está em aliança com Deus por meio do homem. Eu não vou poder entrar nos detalhes disso tudo, mas isso está dito lá para Noé, né? E o símbolo dessa aliança, de que Deus não vai destruir completamente a sua criação, está no céu, mostrando que a aliança de Deus é cumprida pelo próprio Deus. Ele está sinalizando para o homem assim, olha, você não tem condições de cumprir a aliança, eu cumpro. Vou colocar no céu um sacramento que só depende de mim. Depois nós temos Abraão. Abraão faz o sacrifício, Abraão olha para o céu e tem um arco-íris, mas para Abraão ele dá um novo sacramento. Isso é importante para nós. Ele fala, Abraão, a partir de agora, você é meu. Seus filhos são meus. Os filhos dos seus filhos são meus, e todo povo que vier de você é meu. E eu serei o seu Deus. E eu vou fazer uma aliança especial com você e todo esse povo que vai vir de você. Dos seus descendentes, e por meio deles eu vou abençoar toda a terra. Essa é uma aliança minha com você. E qual vai ser o símbolo dessa aliança? A circuncisão. Então a circuncisão, como vocês sabem, era quando era removido o prepúcio de todo macho, né? E a mulher estava também vinculada a essa aliança por meio do homem. Então, a mulher cujo marido era circuncidado e também manifestava ali, de alguma maneira, a fé dela, ela estava na aliança. Ou se ela não era esposa de um homem circuncidado, ela era filha de um homem circuncidado. Ou, em últimos casos, ela estava no meio de um povo que carregava a aliança da circuncisão. Então, para eles era precioso a circuncisão. Isso, gente, não é um ritual só. Isso é só para a gente lembrar, se não tivesse, não tem problema. Certa ocasião, Deus atentou contra a vida de Moisés e tentou matá-lo, porque ele não tinha circuncidado seus filhos. É claro que tudo isso estava no plano de Deus. Zípora, esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio dos filhos de Moisés e salvou a vida dele. E disse aquela fatídica frase, você para mim é um marido sanguinário. Que, né, tem diversas possibilidades de tradução, mas é importante. É importante. Abraão então herdou agora a circuncisão. Mais tarde em Moisés, todos os mandamentos de Deus se tornam um sacramento, um símbolo da aliança. Os homens devem guardar aquela aliança, mostrando que eles estão em obediência a Deus. Tudo isso, você pode imaginar a árvore da vida sendo substituída por cada um desses sacramentos. Como que funciona no caso da lei? Na lei, a gente tem
festas, festivais, eventos, e nesses eventos nós temos rituais, sacrifícios. Guardar a prática desses rituais significava guardar esses sacramentos, tá bom? Então tinha as 3 festas lá, o Pentecostes, que é a festa das colheitas, né? Festa da colheita, a festa dos tabernáculos, e quem sabe a terceira? A Páscoa, muito bom. Ele falou primeiro, acertou. A Páscoa. Então, guardando essas festas, eles estavam guardando os sacramentos e guardando a aliança com o seu Deus, assim como eles estavam fazendo quando guardavam todos os mandamentos. Depois nós temos a aliança sendo perpetuada no reino de Davi, e o símbolo ali é o próprio reinado, né? E depois em Salomão nós temos a figura do templo, tá? Nós não vamos entrar nos detalhes disso, mas para você saber que esses são os 6 patriarcas para quem a aliança foi dada. Em cada um deles, a aliança tinha algum elemento a mais, revelava algo novo sobre Jesus. E curiosamente, Jesus é o 7º, né? É o que sela a aliança. Depois desses 6, o 7º é aquele que cumpre todas aquelas promessas, que cumpre toda aquela aliança. Esses são alguns textos que mostram isso. Eu vou ler só o de Gênesis 17, 11, tá bom? Que mostram esses detalhes acerca da aliança. Quem estiver pronto aí pode levantar a mão. Ali, irmão. 11, né? É o 17, 11, isso. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Isso. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia e Deus fala assim, isso é um sinal da aliança, lembra de sacramento, tá bom? Isso é um sinal da aliança, isso é um ritual, isso é uma condição para a bênção, isso é algo que eu devo praticar para guardar a aliança com o Senhor, tá bom? Agora, irmãos, essa parte aqui é muito importante, porque aqui é quando começam algumas confusões que foram feitas ao longo da história. Então, nós temos uma palavra na Bíblia, uma expressão que é dita muito, que é primeira aliança, segunda aliança. A gente tem também a expressão antiga aliança e nova aliança, tá bom? A gente vê bastante isso em Hebreus, a gente vê isso em Romanos, e a gente vê que o Novo Testamento está trazendo uma nova aliança, e chamando a anterior de antiga. É importante a gente entender o que é a antiga aliança e o que é a nova aliança, tá bom? Então, na primeira aliança, Deus se revela. A primeira aliança tem a ver com ordem, mandamento. Faça isso, não faça aquilo. Você deve seguir por esse caminho. Qual que é esse objetivo, o objetivo dessa aliança? Revelar Deus. E, de certa forma, revelar quem é o homem também. Porque quando você revela quem é Deus, você entende quem é o homem. Só que quando o homem cai, quando ele se torna pecador, essa aliança se torna uma maldição na nossa vida. Todos os homens, desde Adão, nascem debaixo da primeira aliança. Todos os homens. Se você não é convertido ao Senhor Jesus, você faz parte da primeira aliança com Deus. Você está em pacto com Deus, da primeira aliança. Mas ela se tornou uma maldição porque é impossível para você cumprir o pacto. Se é um pacto de vida e morte, e é impossível para você cumprir ele, qual o seu destino? Morte. E isso é a primeira aliança. Então, toda vez que a gente vê a ordenança pura e simples, revelando ao homem, você é um pecador, Deus é santo, essa é a primeira aliança, certo? Ela evidencia o pecado, mas ela também aponta para Cristo. A gente tem elementos nessa primeira aliança que vai dizendo, vai vir alguém. Eu não sou aquilo que é pleno, vai vir aquele que é pleno. Então, cada cordeirinho sacrificado, ele era um testemunho, eu ia dizer um testemunho vivo, né? Mas ele era um testemunho ali, aquele sacrifício, de que ele não era perfeito. Por que a gente sabe que ele era um testemunho disso? Porque se você cometesse um pecado, perdia um cordeirinho. Se você cometesse outro pecado, outro cordeirinho. E depois tinha que juntar a nação toda e fazer um cordeiro para a nação toda. E era um cordeiro atrás do outro, mostrando, cada cordeiro mostrava que ele era insuficiente e que o próximo seria também. Mas apontava para um
que faria um único sacrifício, suficiente. E essa é a nova aliança. Algo importante da primeira aliança, ela não salva ninguém. Eu vou pedir para alguém abrir em Hebreus 10, do 1 ao 4. Vamos fazer assim, alguém desse lado aqui abre em um texto de Hebreus 10, do 1 ao 4. E alguém desse lado aqui abre em 2 Coríntios 3, 6, tá bom? Então é importante a gente perceber que ela não tem poder de salvar absolutamente ninguém. Ela só faz esse papel. Mostrar quem é Deus, mostrar quem é o homem, mostrar que ele está debaixo de maldição, tá? Alguém aí? Hebreus 10. Aqui, irmão. Armando. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Isso. Então, é impossível, esse versículo já está bom. É impossível que o sangue de carneiros remova pecado. Vamos ler 2 Coríntios 3, 6. Quem achou aí? Ali. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse texto é muito mal interpretado, mas muito mal interpretado. Irmãos, recentemente a gente entrou na era moderna, e dentro da era moderna a gente tem a pós-modernidade. E a pós-modernidade, por várias razões, ela é cansada de conhecimento. Porque a geração antiga idolatrava tanto conhecimento e não conseguiu fruto nenhum disso, que a nova geração que veio depois, ela está emocionalmente esgotada de conhecimento. Uma vez que ela não quer conhecimento, o que ela quer? Experiência, sentir, ela quer viver. Então, aquilo que se diz assim, a vida não se conhece, a vida se sente, entendeu? É uma expressão da nossa geração, uma expressão da pós-modernidade. Por causa desse princípio, dessa cosmovisão, as pessoas leram esse texto isolado do contexto dele e disseram, tá vendo? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí você tem aqueles cultos, né, que são chamados de cultos mais espirituais do que os outros, porque as pessoas estão mais emocionadas, mas eu não estou fazendo crítica aqui a nenhum tipo de expressão, eu acho que isso faz parte da nossa natureza humana, e eu acho que é até bom que a gente faça isso, mas o que eu estou dizendo é que as pessoas confundiram o texto, achando que estudar demais a Bíblia é coisa do homem, é coisa carnal, é coisa que não é de Deus. A gente tem que sentir a presença do Senhor. E é um equívoco, né? A gente tem que ter as duas coisas e muito bem equilibradas na nossa vida. Tá, não é essa a mensagem do texto. Qual que é então? Paulo está falando, a lei de Deus, você não pode viver por ela. Por ela você morre. A letra mata. Mas quando você é convertido, o Espírito de Deus habita em você e habilita você a viver pela lei do amor. E isso traz vida para você. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Hebreus 9,15, só para fechar esse slide aí, aqui. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Esse texto é muito bonito, é muito emocionante. Ele está falando que Cristo é o mediador dessa nova aliança, para perdoar aqueles pecados que foram cometidos debaixo da primeira aliança. Vamos fazer um exercício de lógica aqui então. Quando você chegar lá no céu, você espera encontrar Abraão? Sim, né? Já pensou, você chega lá, então, Abraão não veio. Não, ele vai estar lá. Você espera encontrar Moisés, né, entre outros, Abel, né? Eles vão estar lá. Mas eles não estavam debaixo da primeira aliança? Olha o outro equívoco. O Antigo Testamento não é o período da primeira aliança. E o Novo Testamento não é o período da nova aliança. De certa maneira, a gente pode dizer que né? Por quê? Porque Jesus veio no Antigo Testamento? Não, ele veio no Novo. Mas de maneira mais sólida, prática, o que é estar debaixo da primeira aliança? É não conhecer a Deus ainda, é não ser salvo por Ele. Ou seja, para que Abraão tenha sido salvo, ele está debaixo da
segunda aliança. Abraão foi salvo pela nova aliança no sangue de Cristo. Moisés foi salvo pela nova aliança no sangue de Cristo. Houve um tempo em que Moisés estava debaixo da primeira aliança, quando ele poderia até ter a consciência dele acusando ele, mostrando, olha, você está desobedecendo. E ele era condenado à morte. Mas houve um momento em que Deus o chamou, o resgatou e o restaurou. E assim ele foi salvo pelo sangue de Jesus. Porque a morte de Jesus tem um efeito atemporal. O sangue de Jesus, aquele sacrifício, é uma coisa tão transcendente, tão poderosa, que ela é aplicada em seus efeitos para trás e para frente. Mas quando ele oferecia a ovelha pelo sacrifício do pecado dele, ele estava reconhecendo que ele era pecador e se arrependendo. Então, ele fazia parte da nova aliança nesse sentido. Ele fazia parte da nova aliança, ele cumpria os rituais da primeira aliança, mas agora isso tinha um significado novo na vida dele, porque expressava a fé de um coração convertido, certo? Então ele cumpria aqueles rituais lá, mas quando ele não conseguia cumprir todos, ele tinha o sangue de Cristo sobre a vida dele. Só que um detalhe importante, eles não sabiam disso tudo que a gente está falando aqui. O que eles sabiam? O filho da mulher, o descendente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. O que eles sabiam também? Deus me chamou para uma nova vida. Coisas mais assim, né? Um pouco mais abstratas, né? Então eles tinham fé nisso e essa fé se tornou salvadora. A gente tem isso, se não me engano, em Hebreus 9,15, que fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O versículo é esse, né? Peraí, eu vou levar o microfone, mas senão o pessoal em casa, ali, ó, não escuta. A Bíblia Nova Linguagem Atualizada, o texto de Hebreus 9,15, ele fala exatamente isso, né? Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Exatamente isso. A linguagem muda, mas Sim. Fica até mais fácil da gente compreender, né? Eu gosto muito de algumas versões, especialmente eu gosto de ter um carinho muito especial pela NVT. Porque ela tem alguns estudos já traduzidos no texto dela, assim, né? Mas eu falei Hebreus aí falando de Abraão, mas é bem antes, é em Gênesis, né? Mas o versículo é esse. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, outras versões falam acreditado, como justiça, que é o que acontece na nossa vida. A gente crê em Deus e Ele nos declara justos, tá? Então, já tinha algum conhecimento sobre isso no Antigo Testamento, mas isso vai sendo revelado aos poucos, né? A gente chama isso de revelação progressiva. Então, a nova aliança, ela é anunciada pela primeira vez lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala, olha, o descendente da mulher, já indicando, bom, não vai morrer hoje, né? Porque se vai ter um filho ainda, não vai morrer hoje. O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, mas a serpente vai morder o calcanhar dele. Então, sabe, né? Esse descendente vai pagar o preço pelo meu pecado, ele vai morrer no meu lugar, sendo mordido pela serpente ali. Ela é vivida no Antigo Testamento, esse é o texto que eu queria. Gênesis 15:6, né? Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça. Então, Abraão já vivia pela fé, debaixo da segunda aliança. E aqui é um outro ponto importante. Vamos ler esses dois textos. Pode ser o lado de cá ler Romanos 4:12, o lado de cá ler Efésios 2:14. Por que esses textos são importantes? Porque outro equívoco que surgiu ao longo da história, e é um equívoco bastante recente, é que existem dois povos na Bíblia, dois povos de Deus. Um é a nação de Israel, que até hoje seria um povo de Deus, né? Então tem aqueles princípios, né? Olha, a gente tem que defender a nação de Israel, a gente tem que orar por Israel, a gente tem que lutar por Israel. Por quê? Porque Israel é o povo de Deus. E a gente tem o outro povo que é a igreja, né? Então, esse princípio vem de uma escola chamada dispensacionalismo. E a maioria das igrejas é
dispensacionalista e acredita nesse dualismo, né? O povo de Israel é povo de Deus, a gente também é povo de Deus. Isso causa muita confusão, muita confusão. Vamos Romanos 4:12, quem está aí com o texto? Desse lado aqui, Romanos 4:12, aqui é a irmã Miriam, aqui na frente, irmão. A Miriam tinha levantado, aí depois o próximo a gente vê. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Isso. Esse texto todo, Paulo está dedicando para falar isso, ele está conversando com os judeus convertidos. Então ele está falando assim, quando Deus estava falando assim para Abraão, Abraão, você vai ter muitos descendentes, de fato ele teve muitos descendentes, tem um país aí até hoje, por causa dele. Mas Paulo está falando, os verdadeiros descendentes são aqueles que são pela fé. Gente, a história do povo do Antigo Testamento é a história do nosso povo. Quando o povo foi liberto do Egito, o nosso povo foi liberto do Egito, da escravidão do Egito. Quando a gente atravessou o Mar Vermelho, a gente atravessou o Mar Vermelho. Essa é a nossa história. É claro, não é a gente em todas as pessoas que estavam ali, mas é a gente naquelas pessoas que tinham fé. Aquelas pessoas eram o nosso povo. E esse é o único povo de Deus, não tem outro. Um judeu que não se converte ao Senhor Jesus, ele está condenado, porque ele está debaixo da primeira aliança, como todos os outros, certo? Vamos ler Efésios 2,14 aqui, irmã. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Derribando a parede da separação. Então, se você ia adorar a Deus lá no templo, tinha uma parede lá, que separava quem era do povo de Deus, né, os judeus, e quem era gentil. Essas pessoas não podiam ficar juntas. Paulo aproveitou essa parede lá para falar do que aconteceu quando Cristo veio. Quando Cristo veio, ele transformou todos esses dois povos em um só. Então está dizendo, Deus só tem um povo, é aqueles que têm fé em Deus, é os filhos de Deus. Então não existe essa coisa de, eu sou judeu, não, eu sou gentil. Não, vocês são salvos por Jesus. Só que lembra, os efeitos da morte de Cristo se aplicam ao presente, ao futuro e ao passado. Então nós somos um povo com Abraão, com Moisés, com Abel, com Adão e com todos que tiveram fé. Muitas vezes se lê a Bíblia como se a Bíblia fosse a história de um povo estranho, como se aquilo fossem mensagens para pessoas que não é a gente, ou se chegasse na gente por tabela. Tudo que está na Bíblia diz respeito à sua vida, ao seu povo, ao que Deus quer para você, tá bom? Então, em Israel, a gente tinha essa aliança e esses rituais que a gente falou, né? Os sacrifícios, as festas, a circuncisão e os sábados, tudo isso eram símbolos ali da aliança. Quando vem Jesus, quando ele inaugura a nova aliança, é complicado você falar, Jesus inaugurou a aliança que já estava sendo aplicada desde o começo, mas ele inaugura a aliança ali, né? Ele transforma todos esses rituais em dois apenas. Ele fala, olha, vocês estão desobrigados de cumprir tudo isso, né? Mas tem dois rituais novos que eu quero deixar para vocês. O primeiro é a ceia. O que a ceia substitui? Os sacrifícios, as festas, as cerimônias. Olha como que era feito o sacrifício. Você tinha lá um cordeiro que era sacrificado. Esse cordeiro falava a respeito de algo que tinha acontecido no passado. Por exemplo, a Páscoa, né? A libertação do povo da terra do Egito. O momento em que Adão tinha sido perdoado por Deus, ou recebido a promessa de um perdão, né? Mas ao mesmo tempo ele está falando, olha, ele vem vindo. Ele vem. E os profetas falavam, né? Ele vem sobre as montanhas com cabelos de fogo e tal, né? Ele está vindo. A ceia é a mesma coisa. A ceia está falando, olha, lá atrás Jesus morreu. Ele nos perdoou, ele nos libertou. Mas você não morre ainda? Morre, né? Você ainda não peca? Você peca. Então a ceia também fala, olha, ele está vindo.
O que o texto fala? Quando vocês celebram a ceia, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, por isso, a gente percebe que está substituindo todos esses rituais que apontavam para o passado e para a vinda do Messias, porque a gente ainda aguarda a vinda dele, né? O retorno, no caso. O segundo sacramento, o segundo ritual, é um rito de ingresso. Gente, o batismo, ele não é uma coisa que só tem no meio de crente. Batismo é uma coisa que tem no mundo. Batismo é uma linguagem que faz parte até de criança. Para você entrar no clubinho aqui, vai ter que passar pelo batismo, né? Que geralmente é algo que inclui comer uma coisa bem difícil de comer, né? Mas nos povos antigos, lá do Oriente Próximo, também tinha batismo. Quando João Batista estava batizando as pessoas, já existia esse ritual de batizar as pessoas, né? Quando a circuncisão foi instituída, já existiam povos que praticavam a circuncisão. Deus usou esses elementos, né, que eram conhecidos em outros povos, para falar, olha, esse é o ritual que você está sendo usado aqui para ingressar no meu povo. E tinha sempre alguns elementos ali de diferença. Mas batismo é isso. Então, se o rito de ingresso lá do Antigo Testamento era a circuncisão, o novo rito de ingresso, que é o batismo, substitui a circuncisão. Para os crentes, isso foi muito ok. Agora tem o batismo, então ele substitui a circuncisão. Não é assim, isso aqui começou e acabou, e agora começou outra coisa e vai acabar depois. É a continuação da mesma aliança, certo? Então vamos abrir lá em 1 Coríntios 11, 24, 26. Pode ser esse lado aqui. E esse aqui, Mateus 3, 11. Pode ler, irmão? Pode ler ali 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então esse é o ritual, o novo ritual, que marca a entrada da nova aliança. Vamos ler agora Mateus 3:11. Irmã, peraí que Eu vos batizo com água, para que o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso. Uma coisa interessante desses rituais é que você percebe que eles não são rituais apenas com o objetivo de serem vistos, apreciados. Que interessante. Tem alguma coisa neles. Então, Jesus Cristo nos batizar com fogo é um aspecto mais profundo do significado do batismo. Vamos ler também Mateus 28, 19. Desse lado aqui e desse aqui, Colossenses 2, 11. E Mateus 28, 19, pode ler. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso. Colossenses 2, 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Isso. A senhora leu 12 também? 12. 12 é importante. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Isso. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso. Então ele está falando do efeito da circuncisão, que tinha um papel ali apontando, né? Estava dentro da primeira aliança, mas apontava também para aqueles que eram filhos da segunda aliança. Mas ele está mostrando que isso agora foi substituído pelo batismo.
E uma coisa que é muito importante, gente, isso é citado em outros textos, você vai encontrar isso em outros textos. Paulo fala essa expressão: vocês estão unidos com Cristo, a sua vida está unida com a vida de Cristo na morte pelo batismo. Como que funciona essa união com Cristo pelo batismo? Quando você é batizado, você está sendo identificado com Cristo. A identidade sua está sendo unida com a identidade de Cristo. Isso acontece de uma maneira apenas visível. Quando, por exemplo, um bebê é batizado. Ele é batizado, sai da água, essa criança que os pais estão dizendo, está identificada com Cristo. Isso faz com que esse bebê receba uma bênção espiritual. Mas essa bênção ela vai se consolidar de maneira invisível quando essa criança de fato entregar a vida dela para o Senhor. Mas a identificação dela já começou, por meio dos pais, certo? Mas percebe, às vezes as pessoas falam assim, qual que é o sentido de batizar uma pessoa que não faz a menor ideia do que ela está fazendo? Para dizer isso, você também precisa dizer que não fazia o menor sentido circuncidar uma pessoa que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E pior, porque era muito mais dolorido, né? Ainda bem que Deus mudou, né? a estratégia. Mas pensa, aquela criança estava representando ali a fé dos pais. Ela estava sendo identificada com Cristo, porque aquilo significava, eu estou afastado do pecado, né? O despojar da carne, separar a carne do meu corpo, eu estou afastado do pecado. Ela não sabia disso, só sabia que doía muito. Mas ela estava identificada com o Senhor ali. Da mesma maneira, quando o batismo substitui a circuncisão, as crianças continuam sendo batizadas no mesmo princípio, certo? E aí a gente começa a entender um conceito importante na palavra de Deus, que é de povo visível e povo invisível. Eu vou selecionar um texto desses aí, que é Hebreus 6, 4 a 6, tá bom? Vamos ler desse lado aqui, Hebreus 6, 4 a 6. A gente tem esse princípio de povo visível e povo invisível desde o Antigo Testamento. Basicamente, o que é? Povo visível é aquilo que você enxerga, né? Então, se uma pessoa entrar aqui agora, ela pode olhar para nós todos aqui reunidos e falar, essa é uma reunião do povo de Deus. Ela não está enxergando o coração de cada um de nós para saber quem aqui de verdade é salvo e quem não é salvo. Esse povo que vai ser revelado quando Cristo voltar, né? Esse é o povo invisível. Paulo fala o seguinte, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele. Quando Cristo tiver vindo do céu, vai ser manifestado aqueles que são filhos dele de verdade. Esse é o povo invisível de Deus, certo? Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Esse é um dos textos mais fortes da Bíblia. Para a gente ler ele, a gente tem que se lembrar de outros textos que falam que os filhos de Deus são escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. E nós temos fé porque Deus despertou o nosso coração para ter fé. Ele nos resgatou. Esse texto está falando de pessoas que estavam na igreja e abandonaram a igreja, abandonaram não só a igreja, mas abandonaram a fé. E Paulo está dizendo, é impossível renovar essas pessoas para arrependimento. Não são só pessoas que estão desviadas, elas negaram a fé, certo? O que Paulo está dizendo é o seguinte, essas pessoas provaram o dom do Espírito Santo. Elas provaram o dom do mundo vindouro, a doçura da palavra de Deus, características de um crente. Olha que interessante, a pessoa pode estar no meio do povo de Deus, ela pode receber de Deus um dom espiritual, para abençoar o povo de Deus, mas ela não é salva.
Em outras palavras, o cara pode ter o dom de profetizar. Eu posso estar aqui para vocês falando, né? Ó, é a palavra de Deus, tá, movido pelo dom do Espírito Santo, mas eu não sou salvo. Por quê? Porque eu sou do povo visível de Deus. E por eu ser do povo visível de Deus, eu já recebo uma bênção. E essa bênção de Deus tem um propósito de abençoar o povo invisível de Deus que está aqui no meio. Então, cuidado, não confie nos seus dons para dizer que você é salvo. Confie no sacrifício de Cristo para dizer que você é salvo. Porque tem pessoas que podem se iludir, não tendo um coração verdadeiramente arrependido, a pessoa está mergulhada em pecado até o pescoço, mas eu prego, mas eu canto, mas eu, etc. Né? Então, isso mostra pra gente que quando esse bebê, essa criança, né, ela é batizada, ela ingressou no povo de Deus. Ela não sabe disso, mas ela já é do povo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está abençoando aquela criança de uma maneira que ele não abençoa as outras crianças, porque ela é do povo de Deus. E essa bênção, ela vai ser plena e se concretizar na vida dessa criança quando ela se converter ao Senhor Jesus. E aquilo que nós chamamos, né, essa evidência mais clara para nós, mais confiável, de a pública profissão de fé, certo? Só uma informação importante, vocês se lembram que a Bíblia narra a infância de Jesus quando ele tinha quantos anos de idade? 12. O texto narra que aquele foi o tempo em que os pais levaram Jesus ao templo para cumprir ali os rituais. O que o texto dá a entender, e que a cultura judaica mostra também, é que só os homens faziam essa viagem para cumprir os rituais. Muitas vezes as mulheres ficavam, porque elas estavam representadas nos homens. Mas quando um menino fazia 12 anos de idade, é que ele ia para lá, para tomar a Páscoa, para participar dos sacrifícios e tal, mas ele já era circuncidado, ele já era parte do povo, entendeu? Aquela foi a idade em que Jesus foi fazer, digamos assim, o seu bar mitzvah, né? Foi lá cumprir a lei. Então ficou clara a ideia de povo visível, povo invisível de Deus. A gente tinha isso já no Antigo Testamento, a gente tem hoje, tá? O povo visível não é, eles recebem uma bênção. E eles têm muito mais facilidade de aceitar a mensagem de salvação do que quem está fora, porque ele está sendo pastoreado pelos pais, pastoreado pela igreja, né? A bênção dessa pessoa é muito maior. Olha que interessante, lá no século II e III, a gente tem registros já de que as crianças eram batizadas. Então, logo no primeiro período da história da igreja, era normal isso, as crianças eram batizadas. E eles estavam pertinho do ensino dos apóstolos, né? Alguns deles, não nesse período, mas um pouco antes, eles conheceram os apóstolos, andaram com eles e guardavam os ensinos deles. Então tem esse texto aí, depois eu vou mandar os slides para vocês podem conferir lá, tá? Esse é um outro trecho também, que já no século III, é um pastor mais experiente explicando o batismo infantil para um pastor menos experiente. Sabe o que ele diz? Ele fala assim, olha, se Deus concede essa bênção especial do batismo para um homem adulto que já cometeu muitos pecados e é absolutamente indigno dessa bênção, quanto mais ele não daria essa bênção para um bebê que apenas herdou o pecado de Adão, mas não teve tempo de cometer tantas maldades. Essa criança, ela é mais digna do que o adulto de receber o batismo e a bênção, mesmo lembrando que nenhum dos dois são dignos, né? Esse é o argumento dele. Isso, gente, há séculos atrás. Então, essa coisa de que tem que batizar só adultos que sabem o que estão fazendo, isso é recente, isso surgiu muito tempo depois, tá? Quando que isso surge? Isso surge em especial, com mais força, com os anabatistas. Essa era a seita deles, né? No século XVI. Na verdade, foi um povo que sofreu bastante, foi perseguido por protestantes, perseguido por católicos, numa época em que existiam muitas brigas religiosas. Mas o ensino dos anabatistas era esse, de que as pessoas não podiam ser batizadas quando crianças, tinham que ter consciência do que estavam fazendo. Mas eles estavam rejeitando o ensino apostólico e o ensino dos primeiros pais da igreja. Os pais da igreja, gente, a tradição da igreja, a tradição reformada, é claro, a gente não pode se engessar com isso, mas eles guiam a gente na interpretação da Escritura. Eles dão para a gente mais clareza, porque são homens muito cultos, muito esclarecidos e com um vasto conhecimento sobre esses períodos do começo da igreja, sobre os próprios apóstolos, né?
Então, o que aconteceu com a ceia no Evangelho moderno? No Evangelho moderno, a ceia é pragmática. Ela serve para lembrar que Jesus morreu. Então, é muito comum você aprender, por exemplo, numa classe de catecúmenos de uma igreja dispensacionalista, assim, o que é a ceia? A ceia é um memorial. O que mais? Não, era só um memorial. Alguns falam, ela é um memorial e ela é um mandamento, mas é isso. Certa vez eu perguntei para um pastor, amigo meu, eu falei assim, se ela é só um memorial, você poderia tranquilamente substituir o batismo por uma assinatura. Ah, não tem água? Fala para a pessoa, assina aqui. Você está ingressando no povo de Deus aí, né? Ele falou, podia, tranquilamente. Grave, não? Jesus disse exatamente como que tinha que ser feita, a pessoa, né? Ou então a Santa Ceia, vamos celebrar a Santa Ceia com, não sei, com adês de soja e melancia, sei lá. Tem gente que faz, às vezes essas coisas acontecem em lugares muito distantes, que a pessoa simplesmente não tem uva. Por exemplo, tem tribos indígenas, tem lugares que não tem uva lá. E não tem como chegar um caminhão com uva lá, porque é uma ilha, no meio do nada. Então, são exceções. Mas a pessoa, às vezes, começa a inventar moda. Um sacramento, gente, uma coisa sagrada, que traz uma bênção para a nossa vida. Não sabendo que elas deveriam ter temor disso, né? Ela se torna subjetiva. Então, o importante é o que a ceia significa no meu coração. O importante é o que o batismo significa no meu coração. Não. O importante é o que Deus disse que é. E outra coisa, ela se torna particular. Então, começa a surgir ideias assim, tem uma pessoa lá em casa que não tá aqui. Então, o que eu faço? Eu vou na igreja, na hora de pegar a ceia, eu pego 2 pãozinhos, como um, deixo o outro, e pego 2 suquinhos de uva. E aí eu levo para a pessoa e entrego para ela. E aí ela ora lá no particular dela, porque parece que naquele momento você está isolado ali, só você e Deus. Gente, não é só você e Deus. A característica da ceia é o povo de Deus em uma refeição comunitária, celebrando a salvação em Cristo e sendo alimentados por Cristo. Essa é a ideia da ceia. Tá? Então, agora a gente são esses 2 últimos slides, tá? A gente vai entender o que acontece no batismo e o que acontece na ceia. No batismo, nós somos unidos espiritualmente com Cristo, certo? Isso é o batismo, você é identificado com Cristo. Essa identificação, ela começa e ela consolida quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, tá bom? Quando essa união acontece, os pais assumem um compromisso, isso vem lá desde o Antigo Testamento, a promessa que os pais faziam, né? Na circuncisão, de educar os filhos e tal, os pais assumem um compromisso de serem os principais discipuladores dos seus filhos. O maior evangelista do seu filho é você, a igreja te ajuda nisso. O maior discipulador do seu filho é você, e a igreja está aqui para te ajudar nisso. Ser pai de crente, né? Não, eu sou um pai crente, eu levo meus filhos todo domingo na igreja. Não é isso, é você vestir a camisa de discipulador do seu filho. Isso é um compromisso que você assume diante de Deus, né? E no batizado, a pessoa é inserida nesse povo visível de Deus que é abençoado, tá? O que acontece na ceia? Na ceia, nós anunciamos Cristo no passado e no futuro, como eu falei. Na ceia, nós estamos sujeitos à bênção e à maldição. Vocês lembram do texto que é lido toda a Santa Ceia? A gente lê esse texto, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para não se tornar réu de condenação. E ele fala, por causa disso que está acontecendo entre vocês, tem muitos de vocês doentes e muitos que dormem, um eufemismo para pessoas que morreram, porque eles estavam fazendo um bacanal na ceia do Senhor, e pagaram com a vida, porque é um sacramento, certo? Não quer dizer que Deus vai fazer assim hoje, obrigatoriamente, quer dizer que Ele pode fazer. Isso tem que trazer temor para o nosso coração, com relação à maneira como cumprir o ritual, interiormente e exteriormente, né? Por outro lado, quando você cumpre ali o ritual da ceia, cumprindo ali exteriormente, interiormente, a maneira como deve ser celebrada a ceia, você é alimentado por Cristo. Jesus Cristo, ele falou assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode entrar no reino do céu.
A ideia, gente, na ceia, é que Cristo se faz presente de maneira especial nessa cerimônia. Ele é sempre presente conosco, como o irmão Sálvio falou, mas nessa cerimônia ele está presente de maneira especial. E quando você come aquele pão físico, lembra da árvore da vida, aquele pão? Quando você toma aquele cálice, você é espiritualmente fortalecido por Deus. Quando você come esse pão e bebe esse suco. Não é só um ritual para lembrar, Deus está ali abençoando a sua vida, certo? E não é especialmente o pão em si ou o suco, mas é o evento, a cerimônia, certo? Isso expressa que nós estamos em comunhão, exatamente igual à árvore da vida. Expressa que nós estamos conectados com Deus e Deus está conectado conosco. Você ser interrompido da ceia expressa que você está com a comunhão danificada, ou quebrada. O que acontece com o irmão em disciplina? Um irmão que está sendo disciplinado, ele é privado da ceia. Isso não tem só status social, para os irmãos ficarem olhando e falando, nossa, olha, você viu, o irmão não está tomando ceia. Não é isso, gente. Essa pessoa, para bem dela, ela está sendo privada de uma bênção poderosa, para que pelo castigo de Deus ela possa, quem sabe, se arrepender do seu mau caminho e se converter. É uma coisa séria, uma coisa séria. Então, eu falei que eram os últimos 2 slides, mas esses são os últimos 2 slides, tá? Como que é mais fácil a gente se lembrar do ensino? Eu acho que uma frase ajuda bastante a gente, tá bom? Por que batizamos bebês? Eu elaborei essa frase aí. Porque, em obediência ao Senhor, quando somos identificados com Cristo no batismo, temos a graça de nos tornarmos parte do povo da aliança na terra. Por enquanto só na terra, com a esperança de que essa pessoa seja um dia do céu, tá bom? Porque em obediência ao Senhor, somos identificados com Cristo no batismo, tendo a graça de nos tornarmos parte do povo da aliança na terra. Por que devemos tomar a ceia? Porque na ceia nós nos alimentamos de Cristo por meio desse mandamento e anunciamos a sua obra, a obra de morte, que ele já veio, e a obra da volta de Cristo. São 2 sacramentos que abençoam a sua vida. E você tem a oportunidade de estar numa igreja que celebra esses sacramentos de maneira devida. Os reformadores diziam que existem 3 maneiras de se distinguir uma igreja verdadeira. Eu diria que existem 3 maneiras de se distinguir uma boa igreja, né? Mas é a disciplina. Uma igreja que não disciplina não é uma boa igreja. A segunda coisa é o ministério da palavra. Uma igreja que tem um bom aconselhamento, uma boa pregação, um bom envolvimento entre os irmãos, assim, onde os irmãos são discipulados mutuamente, né? Ministério da palavra. E o terceiro, a correta administração dos sacramentos. Esses são os 3 pilares, segundo eles, de uma igreja verdadeira, tá bom? Que privilégio nós temos, irmãos, de saber disso. Quando você olhar para aquele pão e para aquele suco, você sabe, você não está prestando um culto individual ao Senhor, você está junto com a igreja ali, e você comendo daquela refeição, você vai ser espiritualmente alimentado. E que privilégio você saber que o seu filho já é abençoado. Já é abençoado. Ainda que ele nunca se converta, mas ele tem uma bênção especial que outras crianças não têm, que outras pessoas não têm. E que nós possamos continuar até a volta do Senhor Jesus, guardando esses rituais que Ele nos deu, e que Ele possa continuar nos abençoando dessa maneira. Amém. Irmãos, dúvidas? Na verdade, são 2 dúvidas, né? O irmão citou acerca das alianças, e disse, se eu não estou enganado, que a nova aliança veio antes de Cristo. Por Abraão já era a nova aliança. E lá em Hebreus 8, ele cita Jeremias, né, que fala acerca de uma nova aliança, que Cristo ele instauraria uma superior aliança, que seria diferente da aliança antiga. E lá em Hebreus 8:13, ele fala que quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquada é envelhecido e está prestes a desaparecer.
Então, essa é a dúvida que eu tenho. A segunda dúvida é relacionada ao batismo infantil. Quando a criança ela é batizada, ela entra na igreja, né? E é das bênçãos também da igreja, como corpo de Cristo. Essa bênção ela também está incluída a salvação? Vamos então para a primeira pergunta. Vamos usar a palavra inauguração, que acho que é uma palavra legal. A nova aliança é inaugurada no sangue de Cristo, na cruz. Ela é inaugurada lá. Só que o que acontece ali é uma coisa que a gente não está acostumado. Nosso pensamento ele é cronológico. Vem um dia, depois do dia vem o outro dia, e os dias se sucedem. O que acontece na morte de Cristo tem efeito para trás e para frente. Então, Abraão está debaixo da nova aliança? Sim, porque não tem outra maneira de ser salvo, a não ser pelo sangue de Cristo. Mas ele está debaixo de uma aliança que não foi inaugurada ainda, entendeu? Ele está debaixo de uma aliança, os efeitos de uma aliança, que só vai ser inaugurado depois. Porque o efeito da morte de Cristo é atemporal. Ao mesmo tempo, ele está guardando ali os princípios da primeira aliança, né? Ele tem ali, só que a primeira aliança, os mandamentos, não tem o poder de amaldiçoá-lo, porque ele tem o Espírito de Deus. Então, de fato, quando Cristo vem, ele demonstra que aqueles mandamentos, eles se tornaram, a primeira aliança se tornou ultrapassada, mas não é porque a gente não deve guardá-los, nós devemos guardá-los, mas agora nós temos capacidade para guardá-los e perdão quando não os guardamos. Essa que é a ideia. Então, o texto está certo. Ele tornou ultrapassada a primeira aliança, mostrando assim, olha, é o sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro não dava conta, ele só apontava para Cristo. Ele é ultrapassado, mas o sangue de Cristo é pleno. Okay? Agora, com relação ao batismo infantil, a criança herda as bênçãos, são bênçãos limitadas. Ela não herda a salvação. A salvação, ela só vem mediante a fé, tá bom? Ela só vem mediante a regeneração, quando o Espírito Santo regenera o nosso coração. Esse é um tema a questão da regeneração, um tema, acho que talvez para uma outra aula, mas na vida de uma pessoa adulta se manifesta na fé, tá bom? Então, não, essa criança ela não é salva, o batismo não salva, tá bom? Mas ela recebe as outras bênçãos, os dons do Espírito, etc. Só um instantinho, irmão, que ele levantou a mão aqui. Quando o véu se rasgou de cima a baixo, houve aliança com o homem, de Cristo com o homem? Quando o véu se rasgou de alto a baixo, Deus tornou evidente que o culto do templo, aqueles rituais que eles guardavam, eram rituais vazios, porque a Arca da Aliança não estava lá. Lembra quando Deus fala para Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Por quê? Terra Santa. O que faz de um lugar ser Terra Santa? A presença de Deus. Você sabia que isso significa que esse lugar que a gente está aqui agora é Terra Santa? Porque Deus escolheu o seu corpo para habitar. E por isso, aonde você vai é Terra Santa. E todos os seus atos são atos de culto. E todo mundo ao seu redor é um templo. Porque você é a habitação de Deus. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, ele mostrou ali, olha, Deus não está aqui. Deus não está aqui. Onde que ele está agora? Nos discípulos. Entende? Então, ali a aliança, aquele povo, a nação de Israel, a aliança enquanto para a nação de Israel, já tinha sido quebrada há muito tempo. Deus só evidenciou isso. Tá? Isso. Quem tinha? Tá, ela levantou aqui. Não, só fazendo adendo sobre o batismo, que ele falando se salva, que tomar muito cuidado tem algumas igrejas que acham que só porque for batizado, mesmo batizado adulto, está salvo. Então, a gente tem o ladrão da cruz, ele não foi batizado, né? E se tem uma pessoa que a gente tem certeza que foi salvo, foi ele, porque foi Cristo que disse. Muito bom exemplo, porque o ladrão da cruz, ele é uma evidência de que o sacramento ele é importante, ele é excelente e tal, mas ele não é maior do que aquilo que ele representa. Se Deus tivesse decidido dar vida a Adão, mesmo sem a árvore, ele teria dado. Deus é maior do que o sacramento, né?
Agora, um exemplo bom da gente lembrar é o eunuco, lá, Felipe, né? Assim que ele se converteu e manifestou fé, a primeira coisa, batizado. Se o ladrão tivesse saído dali com vida, batizado, né? Batizado e tal. Mas, digamos assim, ele já estava batizado pela própria situação ali, era completamente diferente. Uhum. Sim, sim. Sim, E é interessante notar também, as pessoas do Antigo Testamento, todas eram circuncidadas, os homens. A minoria foi salva. A minoria. Várias pessoas foram engolidas pela terra, em rebeldia contra o Senhor. Eram todos circuncidados. Então, eles tinham a bênção, mas eles não tinham a salvação, né? Ah, tá bom. Esse versículo aqui, ó, Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, aí fala aqui que eles não obtiveram toda a promessa, se refere a isso que você falou? Por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não tiveram a concretização da promessa porque eles não viram tudo que estava para acontecer. Que nós vimos, né? Vimos, né? O cumprimento da promessa em Cristo, né? Mas eles herdaram essa bênção mesmo assim por meio da fé. Por isso que eles são os heróis, né, da fé. Peraí, irmão, quem for falar, levanta a mão. Vocês estão de máscara, eu não sei. Aí espera o microfone para o pessoal em casa poder ouvir também. Os do Antigo Testamento, eles esperavam a promessa pelo o filho da mulher que ia nascer. Isso, que ia sim. amassar a cabeça da serpente. Sim, sim. Que era Jesus, certo? Isso, e nós cremos em Jesus que já veio. Sim, exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Moisés, ele tinha sido circuncidado? Eu não estou lembrado agora, mas eu creio que sim. Se ele não tinha sido circuncidado, ele teve que ser depois, porque a circuncisão veio em Abraão. Então, todas as pessoas depois tiveram que, em algum momento, ser circuncidado. Ele foi. Eu não sei exatamente quando, mas ele foi, com certeza. Todos tinham que ser. Sobre ceia, algumas igrejas, elas, nessa época de pandemia, ministraram ceia online. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vou falar a minha opinião sobre isso, porque esse é um tema polêmico. Mas, assim... Gente, o ritual, ele tem um aspecto físico, né, que tem que ser cumprido. Aquele exterior, né, e também interior, tá? A gente valoriza muito o interior, que tem que ser valorizado mesmo. Mas se tratando de um sacramento, o exterior tem que ser valorizado também. O que é a ceia? A ceia é uma refeição tomada em conjunto. As pessoas estão juntas, a igreja está junta, fisicamente junta. A questão do físico, do corpo, é muito importante. E a gente perdeu essa importância, especialmente com a cultura grega, que começou a dizer basicamente assim, não, o que importa é o intelecto, o que importa é a intenção, não, o corpo importa sim. Então, nessa cerimônia, nós temos que estar juntos, né? Para ter uma ideia, vamos supor que tem algum irmão aqui que esteja acamado, não pode participar da ceia. Nós fazemos questão de que ele tome a ceia para receber a bênção. O que o pastor faz? Ele vai lá, ele não pega o pãozinho daqui, guarda e leva lá. Ele vai lá e ele serve uma ceia e ministra uma ceia só para ele. Se tiver 2 ali enfermos, só para os 2, entendeu? Mas o pastor presente junto com eles ali ministrando a ceia, né? Alguns, acho que é melhor não falar aqui, mas tipo assim, alguns teólogos do meio reformado, inclusive, acreditam que é possível que o povo de Deus estivesse em disciplina durante o tempo de pandemia, privados da comunhão, para amadurecimento da igreja. Por conta disso, por conta da falta da fisicalidade. A gente percebeu o quanto faz falta, né? E isso tem a ver com o sacramento também. Essa é a minha visão. Ceia só presencial. Essa é a minha perspectiva. Bom, gente, se não tiverem mais perguntas, eu espero ter sido o mais claro possível, né?
Tem muita coisa que eu acabei não conseguindo passar, alguns textos especificamente, mas eu vou disponibilizar os slides lá. E, sim, irmão. Só um instantinho, irmão, levar o microfone aí. Eu acho muito interessante esse estudo, que é muito profundo. Eu acho lindo quando fala a respeito de batismo. Quando Jesus, certa ocasião que estava junto com os discípulos, que os discípulos quiseram proibir ele a trazer as crianças, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Quando um pastor batiza uma criança, eu acho lindo quando ele chama os pais e explica o voto que estão fazendo, a responsabilidade que tem de ensinar as crianças. E quantos pais simplesmente faz o voto só de boca e não fala da alma e não ensina os inocentes. E a Bíblia diz: ensina porque dos tais futuramente vem a conversão. Quando eu vejo aqui a respeito de batismo, Jesus, certa ocasião, disse: importa ser batizado com um certo batismo, e como eu me angustio que isso se cumpra. É necessário que, na realidade, o convertido demonstre que houve mudança de vida. A nossa irmã fez uma pergunta a respeito de circuncisão. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz o seguinte: a circuncisão não tem valor nenhum, a não ser que tenha um novo nascimento. É o novo nascimento. Na hora da ceia, eu me recordo, quando criança, eu tinha uns 12 anos de idade, os pastores pegavam a ceia e diziam o seguinte: examine-se e tome. Como tem um costume atual, se não fizer um exame de consciência, a Bíblia diz que está tomando para a própria condenação. Prudência, Igreja de Cristo. Prudência. Eu estou aprendendo com vocês. Muito obrigado, Lucas. Que agradeço, irmão.